Senhor a todos, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexandra, sou a missionária Alexandra do canal Família Mais Que Sangue é o Amor. E hoje, no quadro de Bastidores de um Chamado, eu venho contar para vocês mais um pouquinho da minha trajetória, desde que eu me converti, e a cada vídeo falar um pouquinho das coisas que aconteceram para aqueles que querem se converter, para aqueles que já se converteram, para aqueles que são novos convertidos, que a gente possa compartilhar um pouco do nosso testemunho, né? Daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos. E hoje, nesse quadro do Bastidores de um Chamado, eu quero falar acerca de alguns testemunhos. E, a princípio, 2 testemunhos em relação à saúde. E eu creio que a gente, às vezes, não compreende os propósitos que o Senhor tem conosco, e às vezes a gente faz coisas e passa coisas na nossa vida que nós não compreendemos, mas é o Senhor já tratando conosco, né? Já é o Senhor que já tem um plano, um propósito em relação à nossa vida, mas nós não compreendemos. E eu sou mãe de 2 filhos, como alguns sabem, e eu tenho um casal, meu filho, meu primogênito, o Mateus, e a minha segunda filha, a Maiara. Um casal que eu pedi muito a Deus, um casal, quando eu era adolescente, eu falava que o Senhor, eu queria tanto um casal de filhos, um menino primeiro e uma menina, e o Senhor me ouviu. Eu ainda nem conhecia o Senhor, só conhecia de ouvir falar. E teve 2 momentos muito impactantes na minha vida com os meus filhos, muito difíceis na época, de momentos incompreendidos, porque nós, quando vemos a enfermidade dos nossos filhos, nós ficamos desesperados muitas das vezes e não compreendemos o que o Senhor tem preparado. E quando meu filho tinha 1 ano de idade, porque aconteceu algumas coisas lá atrás, no passado, o meu filho foi parar no hospital, e no hospital foi fazer exames, e o médico tinha falado, diagnosticado, depois de vários exames, depois de várias consultas, o médico tinha diagnosticado que o meu filho teria uma doença chamada síndrome de Duchenne. E essa doença acabaria com os ossos, com a formação dos ossos dele. E o médico declarou que o meu filho só ficaria vivo até os 10 anos, 11 anos no máximo. Naquela época, eu não era convertida, não tinha conhecido Jesus Cristo ainda verdadeiramente, mas o Senhor Jesus e o plano de Deus para a minha vida já estava em andamento. E passou-se os anos, né? Passou o tempo que ele fez os exames, o médico diagnosticou, falou que ia tomar remédio, só que eu não aceitei, não dei mais remédio, não aceitei o diagnóstico e deixamos. Fomos vivendo a nossa vida e logo depois eu tive minha filha, 5 anos depois eu tive minha filha, e depois que eu tive minha filha, o Mateus completou 10, completou 11, completou 12, completou 13, completou 14 e foi completando. Mas eu ainda não era convertida ao Senhor. Eu conhecia Ele, como eu falo para vocês. Mas na época da minha conversão, eu tive uma certeza muito grande, que não precisava ficar preocupada com o passar dos anos, se o meu filho ia passar os 11, 12, 13, se eu ia ver meu filho ou não, se ele ia crescer. Porque o Senhor já tinha estabelecido a cura para o meu filho. E depois de um tempo que eu me converti, aí veio a situação da minha filha. Mas a situação da minha filha, irmãos, foi uma situação assim para aprendizado. Como, de novo, a gente não conhece os planos que o Senhor tem para nós, a gente não compreende quais são os propósitos dele para a nossa vida. E eu estou falando aqui com vocês de uma forma simples, como se eu estivesse contando para qualquer outra pessoa. Eu estou falando a verdade dos fatos que aconteceram. Eu trabalhava e eu achava que eu era muito boa no que eu fazia. E eu já comecei a crescer como uma mulher, né, independente.
Eu achava que eu era uma mulher independente, eu achava que eu era uma mulher que era, como é que eu vou dizer? Que só me bastava eu. Eu dava conta de criar os meus filhos, eu dava conta disso e daquilo. E eu deixei muitas das vezes aquilo que muitas mulheres acham que é normal falar mais alto na minha vida. Eu achei que por eu ter uma posição, eu achei que por eu estar em êxito, em sucesso na minha caminhada de trabalho, né, profissional, eu estava bem. Mas o Senhor me chamou para uma outra parte da minha vida. Não que eu não fazia parte da minha vida, mas o Senhor não queria que eu continuasse do jeito que eu estava. E um belo dia, minha filha ficou doente, gripada, com uma febre horrorosa. Nós levamos ela para o hospital e lá o médico começou a fazer exames e viu que as plaquetas dela estavam estranhas. Começaram a fazer uma bateria de exames. A minha filha já era mais, já tem uns 13 anos, 14 por aí. E ele diagnosticou minha filha com leucemia. E eu não entendia aquele diagnóstico, eu não entendia porque o Senhor estava fazendo isso comigo se eu estava na casa dele. Se eu era dizimista, se eu era ofertante, se eu fazia os votos, se eu ia todos os domingos à igreja, se eu lia a palavra, por que o Senhor fazia isso? E hoje esse testemunho que eu estou dando é baseado na cura da enfermidade. Nem estou dando muitos detalhes, porque outros detalhes vocês vão ver em outros vídeos que eu farei. E eu farei. E aí o médico começou a falar que era leucemia, marcou biópsia, nós fizemos a biópsia nela. E me preparou para que se ela tivesse que fazer um transplante, alguma coisa assim na época, né? E foi um ano de dificuldade pensando nisso. Mas todo esse cenário não foi só para a situação ter um testemunho de vitória, de cura. Esse cenário foi para transformar a Alexandra, porque a Alexandra tinha saído, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo orando, mesmo dizimando, mesmo ofertando, mesmo obedecendo, mesmo trilhando, a Alexandra estava se sentindo uma mulher plena e absoluta. E o Senhor não estava agradando da Alexandra dessa forma. E foi luta, irmãos. O médico queria passar remédio, eu não quis, diagnosticou que era leucemia. E na época, na congregação que eu estava, começou o propósito da água. E pela minha fé, minha filha quase não ia na igreja comigo, ainda era pequena. Algumas vezes eu levava eles, mas não era sempre. Erro meu também, que eu deveria ter levado mais. Mas eu fiz o propósito e na época eu tive que pedir, no emprego que eu tanto estava me sentindo absoluta, a demissão. E de certa forma, as pessoas que trabalhavam comigo, elas não compreendiam por que eu tinha que pedir demissão, se eu estava no melhor momento, né? Mas eu tive que pedir demissão, porque o Senhor estava requerendo de mim isso. E eu não compreendia. Aquilo ali acabou comigo por dentro. Não era só para eu tomar conta da minha filha, só para me assistir minha filha, porque eu estava trabalhando, a minha rotina de trabalho, meu horário de trabalho, não me permitia ser uma mãe que estivesse ali 24 horas cuidando dela. E foi uma luta aos pés do Senhor, no altar do Senhor, para a cura da minha filha. E foi uma luta para Alexandra descer, para Alexandra se transformar numa outra mulher, para Alexandra se dedicar aos filhos, à casa e ao marido, outra vez. Então na hora eu não compreendi, até que foi uma luta, eu passei uns 2 meses pedindo a minha demissão, mas eles não queriam me demitir. Foi uma luta até que no dia do aniversário da minha filha, acho que foi em 2013, que eu me recordo, acho que foi 2013. Eu acho que sim. E, enfim, o patrão lá, o gerente da área lá, pediu para que eu comparecesse porque a minha demissão estava pronta. Então eles me demitiram com todos os direitos, graças a Deus, porque eu pude levar a minha filha em médico, pude levar ela fazendo as coisas. Não comprei remédio, eu fiz um voto com Deus e eu administrei, na época, a minha fé do jeito que deveria ser, debaixo da ordenança da congregação que eu estava. E eu fui fazendo os propósitos, eu fui
fazendo os votos, fazendo as fogueiras. Eu fui fazendo o que tinha que ser feito. E dando a água, e consagrando a água, e bebendo a água, e botando ela para beber a água, e passando a água nela. E 1 ano depois, a minha filha foi curada. E pasmem, depois eu fui tentar rever esse médico para ver se ele fazia um outro exame. O médico desapareceu do hospital. O médico ficou 1 ano só. 1 ano só. O tempo que a minha filha foi diagnosticada e o tempo da enfermidade, da leucemia, e o tempo que ela foi diagnosticada com a cura. E aí eu vi que era a mão do Senhor. Era a mão do Senhor para mudar, não só a mim, mas era um momento que ali os meus filhos requeriam de mim que eu estivesse ali. Foram 2 episódios em fases diferentes, sim, mas todas as vezes que eu olho para cada ano que os meus filhos fazem, é uma alegria, irmãos e irmãs. É uma alegria que só as mulheres, só quem é pai e mãe sabe. Eu ver os meus filhos criados. Hoje em dia meu filho é casado. Hoje em dia meu filho tem 31 anos, a minha filha tem 26 anos, saudáveis para a honra e glória do Senhor Jesus. São filhos maravilhosos e abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus. Passamos muitas coisas, muitas dificuldades, muitas necessidades, muitos problemas, muitas lutas, muitas guerras, mas o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando eu não conhecia o Senhor de verdade, e conhecia Ele somente de ouvir falar, Ele não desamparou. Não desamparou a minha família, não desamparou os meus filhos, não desamparou o meu esposo. O Senhor fez coisas magníficas. E cada ano que eu olho meus filhos completando mais 1 ano de vida, é mais um ano que eu dou o meu testemunho para mim mesma, que valeu a pena. Foi difícil eu, como mulher, deixar de ser a profissional para voltar a ser mãe. Outrora eu era mãe. E teve uma época que, por causa de algumas coisas que aconteceram, eu tive que ser mãe e pai, e eu tive que criar eles, eu tive que ir para a luta, para o meu lado profissional, porque eu precisava sustentar os meus filhos. E depois de tanto tempo de eu estar ali trabalhando, de eu estar ali me realizando profissionalmente, aí veio esse baque. Mas irmãos e irmãs, e principalmente as irmãs, valeu a pena. Se o Senhor está requerendo que você fique na sua casa cuidando dos seus filhos, vale a pena. Ouça a voz do Senhor. Vale a pena. Hoje eu vejo um casal criado. Meu filho bem casado, graças a Deus, a minha filha noiva, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu que pensava que eu não ia nem ver meus filhos. Porque eu sempre pedia, eu acho que todo pai e mãe pede isso. Senhor, me dá saúde para eu ver meus filhos criados. E eu queria muito. E esse ano de 2025 eu completei 50 anos. E eu agradeci ao Senhor. Porque eu pensava que eu não ia chegar aos 50 anos. Eu pensava que eu não ia ver os meus filhos criados. Mas o Senhor me proporcionou esse prazer, essa alegria, essa graça, esse milagre de ter os meus 2 filhos criados, encaminhados, e ver que eu pude completar meus 50 anos. Ah, mas as pessoas podem pensar, você é boba? Você achou que você não ia chegar aos 50? É, irmãos, eu pensei que eu não ia chegar aos 50. Eu pensei que eu não ia criar os meus filhos, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou testemunho vivo que eu criei os meus filhos, sim. O meu filho foi diagnosticado com síndrome de Duchenne e é curado. Já fez 31, para quem o médico falou que só chegaria a 11. E se chegasse, chegaria todo torto. E a minha filha, que foi diagnosticada com leucemia, que ia ter tantas dificuldades, poderia não estar viva, hoje está com 26 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vale a pena. Vale a pena conhecer o Senhor, se aprofundar, vale a pena se converter, vale a pena entregar sua vida, vale a pena abrir mão de algo que para você parece que você não vai conseguir abrir. Abra mão daquilo em prol daqueles que você ama. É difícil? É. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Às vezes até olho para trás e falo, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, o que seria? O que seria da Alexandra e dos meus filhos? Então, os bastidores do chamado e o chamado que o Senhor nos institui, nessa época eu ainda não tinha sido chamada, eu só estava convertida ao Senhor, ainda não tinha chamada
a um ministério, mas o Senhor já tinha planejado antes do ventre da minha mãe e se concretizou. Então, irmãos e irmãs, aqueles que estão me ouvindo que ainda não são convertidos, aqueles que estão ouvindo porque quiseram vir aqui para saber como é que é. Os testemunhos, esses são só 2 testemunhos da cura da enfermidade. Seríssimas, são só 2. E há mais, eu darei mais. Mas esses são os 2 principais em relação à saúde, à cura, à enfermidade. Então faça propósitos, creia, não desista do seu milagre. Se o Senhor está te chamando para abrir mão de algo, abra, porque vai valer a pena. Não deixe de fazer e de obedecer aquilo que o Senhor está requerendo para você. É esse conselho que eu posso dar para vocês, porque eu vivi. Eu tenho propriedade para falar desse assunto. Eu vivi. E hoje eu me sinto plena e alegre e feliz nessa área, muito feliz, porque eu vejo as mãos do Senhor estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus filhos. E é isso que eu desejo a vocês também, que vocês possam ver a mão do Senhor, o milagre, a cura, a libertação da enfermidade nas suas vidas. Tem um preço, mas vale a pena pagar esse preço, porque vale muito mais você ver as pessoas que você ama curadas de pé do que você ficar só pensando em si mesmo, tá bom? Fiquem todas com Deus, que vocês possam ouvir e ler e ver e que nós possamos nos encontrar de novo nos bastidores de um chamado, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês fiquem bem. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. I don't care, listen, can I choose it?